Olá, pessoal. Meu nome é Annelise, eu sou nutricionista. Eu sou a Raquel, eu também sou nutricionista e hoje, juntamente com a minha colega Nelisa, nós vamos falar sobre a alimentação em tempos de pandemia. O que acontece com o nosso organismo, como a gente pode se preparar melhor para isso, tá? Todo mundo sabe que comer causa uma saciedade, só que não é exatamente para isso apenas que serve a alimentação. Uma alimentação saudável, ela melhora o funcionamento do nosso organismo, ela previne doenças crônicas, ela fortalece o nosso sistema imunológico e com isso a gente pode estar prevenindo algumas doenças. E a gente não poderia citar dentro dessa pandemia em relação à obesidade e doenças crônicas. Então, por que eu estou querendo falar a respeito de obesidade? Porque ela é um dos fatores de risco hoje em relação ao Covid-19. E, ao contrário do que a gente imagina, as pessoas acreditam que precisa emagrecer muito para poder reduzir os riscos, né, em relação à questão do Covid-19. E aí tem um estudo que vocês estão visualizando aí, que está mostrando nos slides, que perdas discretas de 5% já melhora uma série de exames e pode até melhorar a função pulmonar. E 10% do peso reduz a inflamação, e isso é importante, pois a inflamação da obesidade é uma das causas de risco do Covid-19. A ideia de falar a respeito da obesidade aqui, pessoal, não é de fazer ou de causar algum terrorismo, tá? Porque a gente sabe que a obesidade ela não é uma escolha e ninguém gostaria de ser obeso ou quer ser obeso, né? E ninguém deve ser culpabilizado por isso. A ideia é de que é uma doença séria e que ela deve ser tratada com respeito, não só agora, mas no futuro também, após a pandemia. E a ideia principal é de orientar que o ganho de peso é um fator que pode ocorrer durante o isolamento, então é um fator de risco. Então a ideia é de orientar para com que as pessoas consigam melhorar a alimentação para reduzir esse fator de risco que é o ganho de peso. E além disso, a gente sabe muito bem que a obesidade ela é um fator de risco para as doenças crônicas, como pressão alta, doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2, né? E essas doenças colocam, tá, um alto risco quando se trata do Covid-19. E assim, tá, como a obesidade, é importante que a gente consiga controlar a alimentação para com que a gente também tome o cuidado com essas patologias que são de risco também para o Covid-19. Então, assim, para finalizar essa parte de obesidade, de doença crônica, não veja esses fatores de risco como uma sentença. Eles servem de um alerta, tá? Para que dentro do possível a gente consiga reduzir, para a gente conseguir controlar não só agora nesse tempo de pandemia, mas no futuro também. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o estresse que ele tem sido causado nessa pandemia, né? Muitas pessoas reclamando, eu tô muito estressada, eu tô comendo muito doce. Então eu vou falar um pouquinho da relação estresse e cortisol. O estresse, ele está associado à liberação de um hormônio, que no caso seria o cortisol. E o que acontece quando o nosso corpo libera muito cortisol? O cortisol, popularmente, ele é conhecido como o hormônio do estresse. O que acontece? Quando o nosso corpo está numa situação de muito estresse, ele libera muito cortisol. E aí, o que acontece? Para estar melhorando, ele busca algo que dê prazer para a gente. No caso, nos alimentos, que são as massas e os produtos açucarados. Então, por isso que chega alguém no consultório e fala assim, eu tô comendo muita massa, eu sinto muita vontade de comer doce. O que eu faço? Então, a gente vai dar agora algumas dicas, né? Existem sim alguns alimentos para baixar o nível de cortisol. Alimentos ricos em fenilalanina, frango, ovo, arroz integral, o brócolis, a abóbora. Os alimentos ricos em triptofano, que é o arroz integral, a soja, a carne. Precisa diminuir o consumo de cafeína, que são os chá pretos,
o café mesmo, refrigerante à base de cola e diminuir o consumo de álcool. E muito importante, que já já nós vamos comentar sobre isso, que é a prática de atividade física, para estar liberando esse estresse. E aí, a gente precisa falar muito a respeito da imunidade nesse tempo de pandemia. Então, antes da gente falar a respeito dos alimentos, a gente precisa saber que o nosso sistema imunológico é o sistema de defesa do nosso corpo. Então, ele que vai proteger o seu corpo de um agente invasor, no caso, vírus, bactérias, tá? E você tendo uma alimentação rica em nutrientes, só para vocês saberem, a gente tem macros e micronutrientes. Os macros são carboidratos, proteínas e lipídios, e os micros são vitaminas e minerais. De uma certa forma, isso pode ajudar a melhorar o seu sistema imunológico, mas eu quero deixar bem claro, tá? Que até o momento não existe nenhum estudo comprovando, tá? Alguma relação de que algum alimento, algum nutriente combate o coronavírus. Não existe, tá? Nenhum alimento que combate o coronavírus, tá bom, pessoal? O que eu quero dizer aqui é que você fortalecendo a sua alimentação, você fortalece a sua imunidade. Óbvio que a gente sabe que a imunidade a gente não constrói de um dia para o outro, foi com o passar dos anos. Mas a gente consegue melhorar no momento atual para automaticamente a gente conseguir fortalecer essa imunidade. E aí, o que a gente sabe então? Que uma variedade de nutrientes em conjunto, tá? Fortalece o seu sistema imunológico. E aí tem alguns nutrientes, alguns minerais que foram destacados, tá? Que eu vou citar para vocês, né? Que podem favorecer a sua imunidade, tá certo? Que, por exemplo, a gente tem a vitamina A, a vitamina C, a vitamina D e a vitamina E. E a gente tem o zinco, tá? O ômega 3, os probióticos, as fibras, tá? São alguns dos alimentos que podem melhorar a imunidade. E aí, eu acabei colocando aqui, então, algumas fontes desses alimentos aí, desses nutrientes, para automaticamente vocês conseguirem incluir isso com mais frequência no dia a dia de vocês. Então, a vitamina D, a gente encontra em peixes e em ovos, mas às vezes a gente não consegue suprir as necessidades. Então, é muito importante que a gente dê um pulinho no sol, né? Comece a se expor um pouquinho no sol para ajudar um pouco nessa absorção da vitamina D. A vitamina E a gente encontra no abacate, no azeite, nas castanhas, nas sementes de abóbora e de girassol. A vitamina A a gente encontra nos ovos, na cenoura, na batata doce, no brócolis. A vitamina C, as frutas cítricas, tá? Laranja, limão, acerola, abacaxi, morango, tá? Algumas frutas vermelhas, alguns alimentos têm tonalidades amareladas, alaranjadas, avermelhadas, os verdes escuros também são fontes de vitamina C. O zinco que a gente encontra nas castanhas, nos cereais integrais, tá? O ômega 3, que é o famoso óleo de peixe, mas a gente encontra nos peixes, tá? Nas castanhas, nas nozes, nas sementes de linhaça, na chia, tá? Algumas substâncias antioxidantes e anti-inflamatórias que a gente encontra em verdura, legumes e frutas, tá? Os probióticos que a gente encontra no alho e na cebola, na batata doce, no yacon, tá? As fibras que a gente encontra nas verduras, nos legumes, nas frutas e nos grãos integrais, e algumas ervas, algumas especiarias também, como o açafrão, o alho, o chá verde, o gengibre. Mas o que a gente tem que pensar? Que nenhum alimento sozinho, tá? Ele vai proporcionar a você, tá? O nutriente necessário para combater alguma coisa. Então, é importante que a gente combine, tá? Alimentos de origem animal, alimentos de origem vegetal. Então, a gente precisa, é uma junção de alimentos, não só esses alimentos que vão ajudar a melhorar o seu sistema imunológico, tá? Esses alimentos ajudam a potencializar, mas a gente precisa fazer uma alimentação de modo geral, tá certo? E assim a gente pode também perceber que quanto mais natural for a sua alimentação, mais protegido vai estar o teu sistema imunológico. Isso. E fazendo assim com que o seu organismo esteja mais imune contra qualquer vírus, bactérias ou doenças, tá? Isso. E outra coisa também que eu sempre falo para os pacientes, a gente precisa desembalar menos e descascar mais, né? Então isso também ajuda bastante a fortalecer o nosso sistema imune. Isso mesmo. Sobre os alimentos, o que a gente precisa estar bem focado é na higienização. Ah, mas eu comprei lá no mercado, estava embaladinho, bonitinho.
principalmente agora que a gente está nessa época de Covid-19, que existe muita incerteza, né, em relação de como está sendo feita a transmissão desse vírus. É muito importante a gente redobrar nossos cuidados pessoais, principalmente a higienização de frutas, legumes e verduras, tá? Então, quando for preparar algum alimento, evita estar falando, cantando, tá? Espirrando ou tossindo na direção dos alimentos, que você pode indiretamente estar contaminando esse alimento. Trouxe o alimento do mercado, desembalou, frutas, legumes, verduras, tudo que vão ser consumidos in natura, você pode fazer uma solução clorada, que aí você está tendo certeza que você está consumindo aquele alimento sem nenhum vírus, sem nada que vai prejudicar a sua saúde, tá? Mas o que seria essa solução clorada? Água sanitária, o importante é você olhar no rótulo, que ela não tenha perfume e ela vai estar escrito que ela pode ser utilizada para estar fazendo a desinfecção de alimentos, tá? Uma colher de sopa da água sanitária para 1 litro de água. Fez a misturinha, coloca lá as verduras, os legumes ou as frutas, deixa por 15 minutos, tirou dessa água com a solução, enxágua em água corrente, seca, embalou e pode guardar. O importante também, quando você chegar com as sacolinhas no mercado, embalagens, você borrifar o álcool 70 nessas embalagens antes de estar guardando, porque assim não tem nenhum perigo de você estar trazendo vírus para dentro da sua casa quando for manipular esses alimentos, tá? Também, pessoal, além do álcool, às vezes pode até usar essa solução clorada, né? Exatamente. Para você poder borrifar nas coisas que você comprou para higienizar, também é uma opção que pode ser utilizada. Né? Então, assim, eu não tenho dinheiro para comprar álcool, não tem problema. Uma água sanitária todo mundo tem em casa, basta seguir essas orientações, tá? Para ver se ela não é perfumada e pode estar usando essa solução clorada sim. E aí, além da gente ter que higienizar bem esses alimentos, a gente precisa também tomar muito cuidado da manipulação desses alimentos. Então, como que eu posso manipular esses alimentos? Como eu devo? O que eu preciso fazer, né? Para poder ajudar aí nesse controle dessa higiene em relação a esses alimentos aí. Então, é importante que você tenha um cômodo separado, né? Para você poder manejar esses alimentos. Geralmente, a gente maneja isso na cozinha, né? Então, é importante vocês terem um lugar específico para poder fazer o manejamento desses alimentos, para evitar contaminação cruzada, né? Então, eu não posso manejar um alimento junto com roupas sujas, porque ainda mais nesse tempo de pandemia, a gente pode haver uma contaminação. Então, tem que ter um lugar específico para você poder manipular esses alimentos, que no caso seria a cozinha. Antes de você iniciar qualquer manipulação, é importante que você faça a higienização das suas mãos, né? Então, lavar essas mãos com água e sabão, com água corrente, tá? Para automaticamente, né? Não adianta nada você estar com essa mão suja para manipular aquele alimento que já foi higienizado, né? Então, tem que tomar cuidado com isso também. Então, é muito importante que a gente consiga lavar essas mãos corretamente, tá? É importante que você, caso for cortar, picar algum alimento, você tenha isso utilizado separadamente. Então, uma tábua para você manipular verdura, legumes, uma tábua para você manipular as carnes, né? E sempre higienizar após o uso desses alimentos aí. E também é importante que você cozinhe aqueles alimentos que precisam ser cozidos, né? O ideal, a temperatura adequada, que é importante desse alimento durante o cozimento, tá? É 74 graus, tá? E isso mata e evita o crescimento de micro-organismos, de bactérias e afins. É óbvio, gente, que ninguém precisa ficar pegando um termômetrozinho lá e ficar medindo para saber se esse alimento já elevou essa temperatura. Automaticamente, a partir do momento que a gente coloca algo para cozinhar, que isso entra em ebulição, a temperatura vai subir e a gente consegue garantir que esse alimento esteja nessa temperatura ideal, entendeu? Então também não precisa pegar um termômetrozinho e ficar lá para saber se essa temperatura está ideal ou não. Mas é importante saber manipular esses alimentos certinhos, porque isso também pode correr o risco de trazer os vírus e as bactérias para os alimentos também.
Outro tópico bem importante é a água. A gente sabe que tanto em época de pandemia, quanto sintomas gripais, a dengue, né, que a gente passou por um período também, para qualquer situação, o nosso corpo necessita de água. Então, para ele estar funcionando, o nosso corpo precisa da água. A água é o nosso combustível, tá? Só que daí vem aquela pergunta, mas eu tomo 1 litro de água, é suficiente para mim? Depende, às vezes para um é e para outro não é. Às vezes 2 litros de água para um é o suficiente. Então, como que você vai calcular essa quantidade de água? 35 ml por quilo de peso, tá? Vale lembrar que não pode substituir a água por outros líquidos. Eu tomei 2 litros de chá e refrigerante hoje. Preciso tomar água? Precisa. A água não tem como ser substituída, tá? Então não adianta. O seu chazinho, o suquinho, ele é só um complemento. Mas o que o seu organismo necessita é da água. E importantíssimo que essa água seja filtrada ou fervida, tá? Tomando uma água desconhecida, vamos dizer assim, você pode estar correndo o risco de estar pegando alguma doença, ou por vírus, ou por bactéria também, tá? E só para ressaltar, existem pessoas que têm dificuldade para tomar água, né? Uhum. Então, às vezes, uma dica que a gente dá é a garrafinha, né? A Raquel Sempre. tá com a garrafinha dela do lado, eu tô aqui com a minha canequinha, né? E deixar sempre à sua vista, né? Para com que você não esqueça, principalmente as pessoas que às vezes estão em home, que ficam dentro de um local fechado, que às vezes não estão mais em acesso com um bebedor d'água. Então, a garrafinha, a caneca, eu acho que é uma coisa fácil para você conseguir estar ingerindo água ao longo do seu dia. E assim, também a água é hábito. Isso né? mesmo. Você se habitua a tomar água, automaticamente o seu corpo já vai pedindo. E um macetezinho que a gente costuma dar, assim, faz uma água saborizada, coloca um pedacinho de fruta, uma rodelinha de limão, alguma coisa na garrafinha, que aí vai dar um saborzinho e você vai conseguir tomando mais água. E automaticamente, a cada dia, você vai conseguindo aumentando o consumo, que é importantíssimo para o nosso organismo, tá? E a gente não poderia falar, né, em tempos de pandemia em relação à qualidade do sono, né? Hoje, por conta de toda essa situação que nós estamos vivendo, como a Raquel já falou a respeito do estresse, né? Isso acaba atrapalhando todo o funcionamento do nosso corpo. E um deles é em relação à questão da qualidade do sono. Eu acredito que hoje em dia deve estar numa qualidade não muito boa, né? Por conta de toda essa situação, ainda mais que muitas pessoas estão em casa, estão em home, né? E querendo ou não, em casa a gente fica mais à vontade, a gente acaba deixando as coisas fluírem não adequadamente. Celular, né? A gente acaba ficando no celular na cama antes de dormir, isso acaba atrapalhando também o sono. Isso. E aí acaba que o sono, gente, ele é muito importante para o nosso organismo. Ele é muito importante para o nosso sistema imunológico, né? Para que esse sistema imunológico se fortaleça, para que esse sistema imunológico fique bem. Então, assim, ter uma boa qualidade do sono é essencial, tá? É uma boa saúde, é uma boa qualidade de vida. Então, é muito importante que você cuide da sua higiene do sono, que você se atente na sua qualidade do sono, entendeu? Para automaticamente isso não interferir também no seu estresse, na sua ansiedade, na sua rotina do seu trabalho, né? Então, a qualidade do sono é muito importante, tá? E aí, existem alguns alimentos, sim, tá? Que auxiliam também na melhora dessa qualidade do sono. E alguns alimentos que estimulam a produção de serotonina, tá? Que é um neurotransmissor que melhora a qualidade do sono, o humor, a sensação de prazer, o bem-estar, tá? Então, tem alguns nutrientes que produzem essa serotonina. Por exemplo, o triptofano, que é um aminoácido precursor da serotonina. As principais fontes são carnes, leite derivados, a banana, aveia, o abacate, castanha, amendoim. A gente tem o ácido fólico, que são as folhas verdes escuras, as leguminosas, então feijão, né? O germe de trigo, a laranja, o abacate. Vitamina B, tá? Então, germe de trigo, banana, leite, feijão. Magnésio, algumas leguminosas, leite, tá? Arroz integral, salmão. Então, esses alimentos aqui ajudam
também você a melhorar aí a sua alimentação para você ter uma boa higienização, uma boa qualidade do sono. Além disso, tá? Evitar alimentos ou bebidas que estimulam, né? A causar uma ansiedade ou você ficar um pouco agitado, né? Principalmente no período da tarde para a noite, né? Eu sempre, às vezes, relato, falo para os pacientes, principalmente aqueles que já têm dificuldade para dormir, para após as 4 da tarde evitarem esses alimentos ou essas bebidas que estão estimulantes, né? Que dificultam você a dormir. Então, por exemplo, a cafeína ou qualquer bebida que contenha cafeína, então chá mate, chá preto, chá verde, refrigerante, principalmente Coca-Cola, né? Os famosos energéticos aí, né? O chocolate, porque também é uma coisa que ajuda, né? A você ficar um pouco mais alegre. Então, evitar esses alimentos, principalmente da tarde para a noite, principalmente para as pessoas que já têm essa dificuldade para dormir, tá? Cuidado com restrições severas no período da noite, né? Porque às vezes a pessoa pode ficar com fome, e isso pode gerar uma inquietação e você pode ter que acordar na madrugada com fome e às vezes acaba dificultando para você voltar a dormir, né? Então é outra coisa que tem que se policiar, tá? E evite alimentos que têm difícil digestão, né? Então, de comer em grandes quantidades, de comer alimentos muito pesados, de comer e deitar, né? E evitar coisas que dificultam essa digestão, do tipo coisas que são ricas em gordura, excesso de carne vermelha, massas, né? São coisas que dificultam a digestão, que você fica com aquela sensação de que tá cheio, de que tá empanzinado, e aí já deita e você não consegue dormir. Então, cuidado com isso também. E uma dica aí para melhorar essa qualidade do sono, para ajudar, é vocês utilizarem chá, né? Existem alguns chás, melissa, camomila ou maracujá, né? Que eles ajudam a relaxar, eles são calmantes. Não que eles vão fazer vocês dormirem, tá? Mas eles te dão esse relaxamento, então pode auxiliar também na melhora dessa qualidade do sono aí, que é um fator muito importante que está relacionado com a alimentação, com a imunidade aí em tempos de pandemia. Ou seja, uma alimentação balanceada é o que a gente precisa no dia a dia para o nosso organismo estar em perfeito funcionamento. Não existe milagre, também não existe, né? Não tem milagre. Não tem varinha de pirim-pim-pim, não tem pílula mágica. É comer bonitinho, colorido. Não tem a prova do que a gente está falando. Por isso que a gente está trazendo tudo isso para estar melhorando a qualidade de vida de vocês na pandemia, tá? E além disso, né, a gente não poderia deixar de falar, como a Raquel falou no começo da nossa live, em relação ao exercício físico, né? Então, a atividade física, ela diminui a ansiedade e o estresse, principalmente atualmente, que esse estresse está sendo muito causado por conta desse isolamento social. Então, é de extrema importância que a gente consiga praticar essa atividade física. Eu sei que é difícil, às vezes muitas pessoas aí estavam acostumadas em academia, estúdios, né? Enfim, vários exercícios aí que tiveram que ser interrompidos, né, por conta dessa pandemia. Mas eu acredito que se tiver um pouquinho de força de vontade, a gente consegue fazer algum tipo de atividade física, mesmo que você não possa sair de casa, mesmo que você seja grupo de risco. Dá para se fazer algumas coisas em casa hoje em dia, né? Dependendo, existem aplicativos que podem fornecer exercícios físicos, às vezes a própria academia, ou estúdio, ou box que você ia, às vezes pode oferecer também aulas online. Então, tentar estabelecer uma rotina que você já tinha antes da pandemia, tentar continuar com essa rotina, ou se você não tinha o hábito, começar a colocar esse hábito de uma rotina de atividade física no seu dia a dia, né? O exercício ajuda na imunidade, tá? Ajuda a manter um corpo saudável, ajuda na questão do estresse, da ansiedade, melhora a qualidade do sono, a saúde intestinal. Então, assim, ele traz vários benefícios para o nosso corpo. Então, assim, é de extrema importância que você busque praticar, né? 30 minutos ao dia, ou se você não conseguir fazer todos os dias, colocar aí de 2 a 3 vezes na semana, vão trazer inúmeros benefícios para a sua saúde, para a sua qualidade de vida, que é o que a gente está tentando priorizar aqui nessa live, nesse tempo de pandemia aí. Isso. E aí, assim, existe um planejamento, né? Que a gente gostaria de estar
contribuindo para vocês. E aí vocês vão me perguntar, mas Raquel, como que eu consigo planejar uma alimentação, né? Como que eu consigo planejar a minha rotina? Você precisa levar em consideração o equilíbrio dos nutrientes. Procure não mudar muito a alimentação que você já fazia com a sua família, né? A maioria das pessoas estão trabalhando em home office, então às vezes tem um tempinho a mais, busque o que a família toda gosta para estar fazendo junto, coloque as crianças na cozinha, que isso já vai estar contribuindo também para elas. Aproveitar também para aproveitar a família, né? Curtir a família, né? Tentar comer prestando atenção no que você está consumindo, com mais regularidade, né? Buscar fazer as suas refeições diárias nos horários semelhantes. Então, assim, buscar criar uma rotina de tomar um café, de fazer um almoço, um café da tarde, o seu jantar. Por mais que você esteja trabalhando em home office, não é porque está em casa que você tem que ficar largadão aí na sua rotina, muito pelo contrário, é importante que você mantenha uma rotina, né? Porque você não está em casa sem fazer nada, você está em casa, mas você está naquele determinado momento trabalhando, então é importante a gente manter essa rotina estabelecida, né? Evitar de ficar beliscando sem necessidades. Eu sei que em casa é um pouco difícil porque a gente tem mais à vista, né, Raquel, os alimentos, a gente tem mais à disposição, então liga aquela chavinha, né? Vou lá pegar alguma coisinha, né? E abre o pacotinho. Isso. E aí na hora que você vê, você já beliscou isso, beliscou aquilo, na hora que você já vê, você já fez uma refeição. Então cuidado com isso, por isso que é importante fazer as refeições diárias, manter essa rotina dos horários das refeições para evitar de sair fora da alimentação, né? Comer devagar, mastigar bem os alimentos, desfrutar daquela refeição, aproveitar que agora está com tempo de ficar em casa com os familiares, aproveitar também para curtir o familiar e evitar de ficar se envolvendo durante as refeições com outras atividades, né? Então, assim, eu tenho horário de almoço, que é 1 hora, eu estou trabalhando em casa, mas eu vou parar então o meu trabalho e vou fazer o meu horário de almoço. Desliga o né? celular. Isso, dá o tempo que você precisa, porque você está em casa, mas você está em horário de almoço, né? E assim, desenvolver habilidades novas, né? Como cozinhar, fazer preparações de novos alimentos, colocar, como a Raquel falou, as crianças para cozinhar quem tem filhos, desenvolver essa habilidade de fazer a sua refeição, de colocar isso na prática, né? De planejar a sua alimentação no seu dia a dia. Eu acho que isso hoje em dia ajuda bastante a gente também a melhorar os nossos hábitos, a gente cozinhando em casa, a gente fazendo a nossa própria alimentação, né? E outra também, dá para transformar uma coisa ruim, que foi essa pandemia, vamos tirar as coisas boas que a gente tem. Por exemplo, se eu estou trabalhando em casa, eu coloquei o meu filho para estar ali fazendo alguma atividade comigo. Então, querendo ou não, você uniu mais a família. Você tem aquele maior laço afetivo, né, com a família. Você está mais presente. Então, não vamos ver só um lado ruim, né? Vamos ver lados bons, o que né? trouxe de bom isso também. E assim, é importante também que a gente preste atenção em relação a essa rotina da alimentação e tentar fazer escolhas mais saudáveis, né? Porque a gente sabe que às vezes a gente fica um pouco estressado por ficar dentro de casa, não pode sair, não pode ir no barzinho, não pode comer algo de diferente, e às vezes acaba que esse tipo de alimentação de industrializado, de produtos fast food, acabam se tornando parte da rotina do dia a dia, né? Então, aí o que era para ser tipo sexta ou no sábado acaba sendo terça, quarta, sexta, sábado, domingo. Então, a gente acaba colocando esses alimentos que não que são proibidos, né, mas que não deveriam fazer parte da nossa rotina de todos os dias, né? É uma coisa que você deveria às vezes consumir esporadicamente. Então, tente, gente, mais uma vez, optar para consumir os alimentos in natura, né, ao seu natural, né, porque eles têm mais nutrientes, eles vão te trazer mais nutrientes para o seu corpo, né? E os alimentos que são in natura, desculpa, são aqueles obtidos diretamente do próprio alimento, de plantas ou dos animais, né? Que não sofreram alterações pela indústria, né?
que são naturais mesmo. Então é importante que a gente opte mais para esses alimentos in natura do que consumir os alimentos que não são, que são industrializados no caso, né? E eu sei que às vezes é difícil, né? Porque às vezes tem pessoas que têm dificuldade para sair de casa, né? Que não pode ir no supermercado, que não pode às vezes ir numa horta. Eu sei também que as condições hoje às vezes não estão muito boas, mas às vezes a gente compra algumas coisas que não tem tanta necessidade, então vamos buscar mais coisas da época que são agora, né, que ficam mais fácil e também o preço é bem mais acessível. E tentar também evitar um pouco desses alimentos ultraprocessados, né, fazer melhores opções de escolha, né, para automaticamente vocês buscarem ter uma alimentação mais saudável. Né? E além disso, né, a gente precisa continuar fazendo o exercício físico, se hidratar bastante. Isso faz parte também de como você consegue planejar aí a sua alimentação para o tempo que a gente está vivendo hoje, em tempos de pandemia. Né? E existem alguns macetezinhos, algumas dicasinhas para vocês irem às compras e comprar tipo só o necessário, né, Annelise? Isso. Primeiro, a gente tenta ir o mínimo possível no mercado. Quando for, já pegar o necessário para a semana, né? Uma dica muito importante é você sempre ir com uma lista de compras, para você não desviar o seu foco do que você realmente está precisando. Outra dica é não ir às compras com fome, porque quando você vai no supermercado com fome, você vai buscar as guloseimas. Então você vai comprar salgadinho, você vai comprar bolacha recheada, você vai comprar sorvete, você vai comprar os alimentos completamente industrializados. E aí, se você tem isso na tua casa, você vai comer. Aquele horário que a Annelise falou que você quer beliscar alguma coisa, abriu o armário, nossa, tem salgadinho aqui, vou comer esse pacote de salgadinho. Então, assim, não vá com fome, tá? Tente comprar sempre os legumes e as verduras e as frutas da época. A internet disponibiliza a lista de sazonalidade, que são os alimentos da época. É muito fácil. No mercado mesmo, tá? Eles te mostram quais são os alimentos da época. Por quê? Além de você ter um melhor sabor, porque tá no período daquele alimento, além de você ter mais nutrientes, um melhor sabor, de baixo custo. Então, o custo é bem menor. Por exemplo, se eu for no supermercado hoje e querer comprar abacate, que não é tempo de abacate, eu vou pagar 3 vezes mais. Por quê? Porque ele teve que ter uma produção, vamos dizer, forçada, foi mais difícil para ter aquele alimento. Então, vamos seguir os alimentos da época, tá? E evitar as refeições industrializadas. Por quê? Comida congelada, sorvete, tá? Tudo que for de pacotinho, eles têm muito sódio. A taxa, a quantidade de açúcar e de sal é muito grande. Além disso, eles têm a gordura trans, que é a gordura prejudicial para o nosso organismo. Então, ela vai estar contribuindo para um aumento de colesterol, aumento de obesidade. Então, é isso que a gente foca, é evitar esses alimentos industrializados, tá? Alimentação in natura, hein, pessoal? Precisamos Isso. de nutriente agora, mais do que nunca. Quanto mais natural e mais colorido, mais completa vai estar a tua alimentação. Não se esqueçam, desembale menos e descasquem mais. Exatamente. Vocês não vão esquecer mais dessa frase agora, né? Enfim, pessoal, era isso que a gente queria passar para você. A gente estava querendo aqui contribuir com uma melhora da alimentação de vocês nesse tempo de pandemia. Todos esses assuntos que a gente falou aqui ao decorrer dessa live
está totalmente relacionado com alimentação, com saúde, com qualidade de vida, né? Então eu falo que é uma união, né? É a alimentação, é o exercício, é o sono, é cuidado do estresse, da ansiedade. Eu acho que tudo isso vai fortalecer a sua imunidade, tudo isso vai auxiliar para com que a gente saia dessa aí. Se Deus quiser, daqui a pouco tudo isso vai passar. Mas é importante a gente cuidar mais do que nunca, agora mais do que nunca, da nossa alimentação, né? Exatamente. E só deixando frisado aqui, que às vezes vocês vão falar, ah, mas vocês estão fazendo uma live, uma do ladinho da outra. Como a gente é da área da saúde, aqui na nossa região, nós tivemos que fazer o teste, tá? Então, a gente está fazendo essa live aqui mais pertinho por causa disso, mas mantenha a distância, use máscara, tá? E uma alimentação colorida, não esqueça da dica das Nutris aqui. Isso mesmo. Segue os nossos contatos, nós estamos disponíveis no site da Nutrição Popular, tá? Ou no e-mail, e sigam a gente no Instagram, que a gente está colocando bastante dicas lá também, tá? Não só referente à alimentação na pandemia, mas outros focado assuntos, né? Isso, focado para outras doenças, tá? E estamos à disposição. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente, tá? Tenha uma boa noite a todos e muito obrigada pela atenção. Boa noite, pessoal. Obrigada pela atenção de vocês.